Olá, crianças! Hoje a nossa aula é sobre o bom combate no convívio familiar. Vamos fazer a nossa prece inicial? Vamos fechar os nossos olhinhos e pensar em Jesus. Senhor Jesus, pedimos nesse instante paz e tranquilidade para os estudos de hoje com as crianças, para que todos possam aprender e serem beneficiados com a aula de hoje. Agradecemos e pedimos que fique conosco. Que assim seja. Vamos começar? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o bom combate no convívio familiar. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele escreveu assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que ele quis dizer com isso? Que quando ele combateu o bom combate, ele deixou de correr, ele ficou sereno, ele foi mais tranquilo, ele foi uma pessoa mais calma, em paz. E quando ele diz que ele guardou a fé, ele quer dizer que ele sentiu a sua fé mais fortalecida, aumentou a fé dele. Vamos ver o que seria esse bom combate dentro da nossa família para nós crianças? Vamos pensar juntos sobre isso? A gente já aprendeu que precisa da família para aprender a amar, que a gente deve ajudar, colaborar uns com os outros para evoluirmos juntos, né, na nossa família. E que o nosso convívio oferece algumas situações desafiadoras, porque a gente tem diferenças, acontecem revoltas dentro da família, raiva, mágoa, solidão, tristeza, né? Então, a gente ainda tem muitos defeitos e a gente está buscando melhorar a cada dia, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus para sermos mais felizes. Esses probleminhas na família fazem parte da nossa vida, né? Do nosso cotidiano e vão sendo resolvidos, superados com muito amor. Conforme a gente vai aprendendo a ser melhores, desenvolvendo as nossas qualidades, as nossas virtudes, as dificuldades familiares vão desaparecendo nas nossas vidas. Quanto mais a gente se esforça para melhorar, mais a gente consegue ser feliz. Muitas vezes, a gente procura resolver os nossos problemas acusando os outros membros da família de tudo que nos incomoda. A culpa é dos pais, a culpa é dos irmãos, é dos avós, a culpa dos problemas é sempre do outro, nunca é nossa. A gente esquece de olhar um pouquinho para as nossas atitudes, né? Como que a gente está agindo? Como que a gente está contribuindo para aquela situação indesejada? Será que a gente não tem defeitos? Será que a gente não pratica atitudes assim infelizes, equivocadas? Claro que sim, né? Vamos pensar o que a gente pode fazer para combater algumas atitudes erradas nossas? Vamos trocar, vamos refletir como a gente pode trocar más atitudes por boas atitudes? O que será que Jesus ensinou sobre isso? Jesus nos ensinou que podemos combater as más atitudes com boas atitudes. Para a gente ter uma família harmoniosa e feliz, a gente depende de cada pessoa da família ter atitudes positivas no lar. As crianças, os jovens, os adultos, todo mundo tem que colaborar. Quais seriam essas atitudes positivas? Paciência, amizade, carinho, bom humor, perdão, respeito, tolerância, alegria, amizade, cuidado. É muita coisa, né?
Bondade, a gente precisa ser bondoso, ter educação na família, ter disciplina, seguir as regras, não é? Ter oração, ter fé em Deus, confiança. Então, agora a gente vai fazer um momento em que a gente vai refletir sobre algumas atitudes negativas que a gente ainda pratica, né, no nosso dia a dia, e como que a gente, enquanto criança, jovem e até os adultos, como que a gente pode transformar essas atitudes negativas em atitudes positivas? Vamos lá? Quando a gente sente ciúmes, a gente fica meio emburrado, né? Se sente desmerecido com o amor que um familiar, uma pessoa que a gente ama, sente por outras pessoas. A gente se ofende com aquilo e acha que está sendo desmerecido, que não está sendo amado o suficiente. Dá para ter amor dentro do coração da gente por todo mundo. A pessoa amando uma não quer dizer que ela deixa de amar a outra. Tem amor para todo mundo dentro do nosso coração. A gente tem que confiar no amor que os nossos familiares sentem por nós. Não é preciso sentir ciúmes. Então a gente pode ter confiança, afeto e bondade também, porque todo mundo precisa de amor, não é? A gente pode repartir o amor. Fica todo mundo feliz dessa forma. Quando a gente sente raiva por uma situação que a gente não gosta, a gente perde a calma, fica enfurecido, né? E a gente deve aprender a se controlar diante dessas situações, para não perder o controle das nossas emoções, porque com raiva a gente adota atitudes que a gente depois às vezes até se arrepende, fere os outros, agride, não é? Então a gente pode combater a raiva procurando ser mais paciente, mais sereno, mais calmo, né? A gente deve se controlar. Autocontrole é muito importante na nossa vida, em todas as situações. E a raiva não faz muito bem, né? Até para o nosso organismo, né? Ela intoxica a gente. E a preguiça? Normalmente, a gente não tá assim com vontade de ajudar e fazer as tarefas, né? Todo o tempo. E às vezes a gente tem muita preguiça e não quer ajudar a fazer as coisas que nos competem. Todos precisam ajudar a fazer a sua parte na família, porque senão algumas pessoas ficam sobrecarregadas e muito cansadas de fazer tudo sozinhas e outros ficam folgados, né, descansando lá o tempo todo. Cada um deve fazer a sua parte. Então a gente deve procurar combater a preguiça que a gente sente com força de vontade, pensar que tem que ter colaboração e se sentir solidário com o que tem que ser feito e ajudar os demais, né? Então a gente deve combater a preguiça com força de vontade, tem que ter vontade de ajudar. E quando a gente tem vontade de agredir os outros, é correto agredir? Não, não é correto. O uso da violência, inclusive, é proibido por lei. A gente tem que procurar controlar a nossa vontade de agredir os familiares com disciplina, com respeito e com carinho. A gente vai aprendendo a controlar os nossos impulsos e vai deixando de agir com violência. Não podemos ser violentos na família, né? Então a gente tem que ter respeito e carinho pelos nossos familiares, sem violência. E a ofensa? Quando a gente tem vontade de ofender o outro, de dizer palavras que vão deixá-lo triste, deixá-lo chateado, a gente deve se controlar também, porque as pessoas, quando ouvem as ofensas que a gente diz, elas ficam magoadas, infelizes, não é? Elas ficam tristes, às vezes elas
sentem solidão quando a gente ofende. Então a gente deve ser mais educado, não xingar, não dizer ofensas e agir com mais doçura. A família é importante, a gente tem que procurar manter a paz e a tranquilidade da casa, sem ofensas. Às vezes acontece de alguns familiares abandonarem os outros e não cuidarem nem darem a proteção devida. A proteção dos familiares incapazes é garantida por lei. As crianças, os idosos, as pessoas doentes, elas devem ser protegidas e mantidas, amparadas pelos seus familiares. Então, a gente deve procurar proteger a todos, né? E não abandoná-los. A gente tem que dar sustento, tem que dar segurança, tem que ter interesse com as pessoas e o devido cuidado, com amor, né? Quem pode, faz a sua parte para o outro se sentir melhor e mais amparado. Quando existe desrespeito entre os membros de uma família, é muito triste, porque isso dá ensejo à prática de muitas atitudes negativas, né? Então, a gente deve respeitar os nossos familiares, a gente deve tratá-los com educação, com amor e com consideração. Deus nos deu essa família e estes familiares porque são eles que a gente precisa para nos ajudar a evoluir, a se desenvolver, né? Então, a gente deve ter respeito com todos, nunca desrespeitar as pessoas que vivem conosco. Como é que a gente respeita? Com educação, com amor, né? Tratar todo mundo bem, com amabilidade, ser agradável. E quando a gente é desobediente? Muitas vezes, na maioria das famílias, a gente tem regras a serem cumpridas, né? E os pais, como são os mais velhos, normalmente são eles que ensinam essas regras para os filhos. Às vezes são os avós também, né? Alguma outra pessoa que é responsável pela família. Não existem regras só na família. No trabalho da gente também, na vida social, existem as leis, né? No trânsito. Então, em todos os lugares tem regras que têm que ser cumpridas. E a gente começa a aprender a cumprir essas regras com as regrinhas que tem na família. Por isso é importante a gente obedecer os pais. Por uma questão também de respeito, de reconhecimento por tudo que eles fazem por nós, pelo empenho, pelo esforço que eles têm em nos educar, né? Para a gente ser educado, a gente tem que aprender a cumprir regras e respeitar. Então, desobedecer os pais é uma atitude negativa que a gente pode combater com gratidão, com reconhecimento do valor dos pais e com disciplina. A gente sendo disciplinado, a gente vai obedecer melhor. Às vezes, existe um descaso, né? Com familiares, assim, falta de cuidado, falta de atenção, pouca dedicação, o tempo que é dedicado àqueles familiares não é adequado, não é de qualidade, né? Então, o descaso a gente combate, essa atitude negativa a gente combate dando atenção, dando cuidado, né? Tendo responsabilidade em pensar que a gente tem que achar um tempo na nossa vida para um convívio de qualidade, né? Com os filhos, com os idosos, com os pais. É muito importante esses momentos alegres, felizes, de bom convívio. Então, a gente combate o descaso com atenção, com disciplina, com maior tempo de dedicação, né? E será que a gente tem momentos de solidão na família? Às vezes, algum familiar nosso sente solidão, e até a gente mesmo, né?
E aí, como é que a gente combate a solidão? A gente procura fazer companhia para quem está triste, dar aconchego, dialogar, conversar com a pessoa, se dedicar um pouquinho mais, né? Tratar com carinho. E quando a gente está se sentindo sozinho, a gente procura ajuda dos familiares, pede um abraço, pede um chamego, não é? Conversa, fala como está se sentindo. Com certeza isso vai ajudar a combater a solidão. Da mesma forma, quando a gente sente tristeza, ou tem alguém muito triste na família porque está com uma dificuldade, está enfrentando algum desafio, a gente pode dar atenção, dar carinho, procurar fazer com que aquela pessoa se sinta melhor com alguma coisa que ela goste, você saiba, né? Fazer um agrado, pode dialogar também, a conversa é muito importante sempre. E também a gente pode tentar trazer alegria para aquela pessoa, né? É muito bom quando você tá triste e vem alguém e consegue te proporcionar um momento de alegria, né? Então a gente pode combater a tristeza com atenção, com carinho, com amor aos nossos familiares, né? E quando a gente se sente muito magoado dentro da família, a gente deve compreender o outro, aquela situação, né, que causou mágoa pra gente, procurar perdoar, se reconciliar. Não adianta ficar emburrado, né? Porque a mágoa, ela vai deixando um peso na gente. Nós já até estudamos sobre isso, né? Sobre a mágoa e o perdão. Então, a gente combate a mágoa com o perdão e se reconciliando com quem magoou a gente ou com quem a gente magoou, né? Também existem situações onde a pessoa se sente revoltada na família com alguma coisa que ela não concorda, ela não se conforma e fica muito revoltado. A revolta, como a mágoa e como a raiva, elas deixam a gente muito pesado, muito chateado, muito diferente. O nosso organismo reage produzindo substâncias tóxicas, né? Que deixam a gente com mal-estar. Então não compensa a gente ficar revoltado. Quando a gente sente revolta com alguma situação, a gente deve procurar dialogar com os familiares, com paciência, para cada um entender o lado do outro, né? E tentar resolver da melhor forma possível. Se você às vezes não está conseguindo aceitar uma regra da família, né? Tem que ser mais compreensivo, porque às vezes a gente não entende aquele motivo, aquela necessidade daquela regra imposta, né? Mas ela é necessária para a ordem da família, para manter a organização existente. A gente deve combater a revolta com paciência, com diálogo e principalmente com compreensão. Quando o sofrimento vem bater a nossa porta, às vezes na nossa família a gente tem momentos de dor e de sofrimento, de dor física por conta de alguma doença, de algum ferimento, de algum machucado e às vezes até um sofrimento emocional por alguma dificuldade, né? Então, quando a gente tiver alguém assim sofrendo com dores, né, chateado, ou se for a gente mesmo, a gente pode dar cuidado, dar acolhimento, aconchego, dar carinho para aquela pessoa, né? Agora, existe uma solução para combater todas essas atitudes negativas e ajudar a gente a ter atitudes positivas que Jesus nos ensinou. É a oração. A oração é uma ferramenta, é um recurso, é uma ajuda que a gente tem, que Deus deu para nós. Ela nos fortalece, nos acalma e nos ajuda a ter essas boas atitudes em todas essas situações
situações que a gente viu, quando a gente tem tristeza, quando tem mágoa, quando tem revolta, quando é desobediente, quando tá sentindo sozinho, quando foi abandonado, quando tá com vontade de agredir. Em todas essas situações, a oração pode nos ajudar muito. Quando a gente procura se melhorar, cada um de nós, a gente vai estabelecendo harmonia na nossa convivência e vai cada vez ficando melhor essa convivência. Se a gente conseguir, no final da nossa vida, termos, como aquele apóstolo Paulo, combatido o bom combate, a gente venceu a nossa etapa. Então, esse bom combate é a gente ir melhorando, né? Substituindo as atitudes equivocadas por atitudes melhores no nosso dia a dia, né? A gente vai ficar mais sereno, mais calmo, vai viver de forma mais feliz. Seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente pode construir, através do nosso comportamento, junto com os nossos familiares queridos, um lindo jardim que irá nos oferecer o seu perfume e um caminho florido a percorrer, repleto de alegria e paz. Não é legal viver num jardim cheio de bons sentimentos? Depende de nós. Fazer a nossa casa um lindo jardim, só com bons sentimentos, né? Vamos melhorar as nossas atitudes? Vamos pensar como tarefa quais atitudes negativas que você gostaria de melhorar em você, que você ainda sente? Eu quero saber. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento do estudo de hoje, fechando os nossos olhinhos e serenando o nosso coração. Senhor Deus, Pai querido de misericórdia infinita, ajuda-nos a melhorar as nossas atitudes no dia a dia com nossos familiares, para sermos mais felizes, vivermos em paz e harmonia na nossa família. Muito obrigada pelo encontro de hoje e sigamos em paz.